Olá, torcida tricolor, meu abraço. Deixe seu like, seus comentários, se inscreva no nosso canal, nos ajude para que esse vídeo seja compartilhado com mais pessoas ou seja visto por mais pessoas. Dê essa moral para a gente. Olha, ontem o Bahia via de alguns resultados negativos, uma fase ruim. Para nós que não estamos acostumados, o Bahia ficar 3, 4 partidas sem ganhar. E ontem o Bahia jogou com garra, com determinação, sobre anular o esquema tático do Palmeiras, sobre marcar os jogadores mais importantes da equipe de São Paulo. E o Palmeiras, com toda a sua qualidade, e a gente sabe que tem qualidade, jogadores bons, não conseguiu criar muitos perigos à nossa defesa. Tivemos alguns momentos de erros de passes, bolas perdidas, mas o Palmeiras também teve. Mas o mais importante da nossa equipe ontem, fora os 45 mil torcedores que foram importantíssimos no estádio, foi a força, a determinação, a garra do Esquadrão de Aço. Fizemos um jogo que, para quem estava na Fonte Nova, como eu, a gente sabia que a qualquer momento podia sair um gol do Bahia. O Bahia era muito mais efetivo do que o Palmeiras. Mas a gente também imaginava que podia ser um resultado de 0-0, que não era uma coisa tão ruim para nenhuma das duas equipes, porque o Palmeiras é uma equipe que disputa o título, né? Hoje classificada ali como uma das 3 melhores equipes do futebol brasileiro, né? Então o Palmeiras está em segundo e terceiro lugar, o Cruzeiro em segundo e o Flamengo em primeiro lugar. Então, minha gente, esse Bahia de ontem, apesar dos grandes desfalques que a gente está tendo, e precisa ser investigado porque a gente está tendo esse tipo de lesão, né, nos jogadores, 7 contusões exatamente iguais. Eu acho, na minha fraca experiência de futebol, eu acho que é excesso de jogos, muita carga nos jogadores. Você tem jogo segunda, domingo, quarta, quinta, sábado, e aí termina, e aí tem a preparação física, tem treinos. Não dá para segurar, gente. Não dá para segurar. Aí os jogadores terminam se sobrecarregando com muito trabalho físico e terminam estourando, principalmente a coxa, né? Aquele músculo do chute, né? Que apesar do Bahia não chutar muito, mas é a parte da perna do jogador femoral que termina dando fazendo mais força e aí termina contundido. Mas isso aí o departamento médico do Bahia deve estar analisando o que é que está acontecendo, né? A gente tem jogadores já em transição, mas tem outros jogadores que talvez nem volte mais, que é o caso do Caio Alexandre, né, do Eric Pulga, que teve uma reincidência de contusão. Mas vamos voltar aqui ao futebol de ontem. O Bahia pegou uma grande equipe, disputou de igual para igual, com um plantel bem motivado, né? Com a torcida incentivando os 100 minutos de jogo, e a gente fez um jogo bastante sólido, bastante guerreiro, um jogo muito forte, muito determinado, e o Palmeiras não conseguiu
nada em cima do Esquadrão de Aço. 2 partidas, uma lá e outra aqui, ganhamos as 2. E o técnico do Palmeiras, com aquele chilique que ele dá de vez em quando, falou do gramado, que ia fazer queixa com a CBF. Ô Abel, se o gramado estava ruim para seu time, estava ruim para o nosso. Não, dizer que a contusão dos seus jogadores por causa do gramado não dá, não dá. Mas ontem, o que se viu foi um Bahia com vontade de ganhar. Tivemos também, achamos, né, algumas oportunidades que o goleiro dele defendeu. E aos 32 minutos do segundo tempo, Ademir, com uma bola bem lançada por Ronaldo, que tem crescido nos jogos. O goleiro Ronaldo pegou confiança, né, e está fazendo boas partidas. E ontem, com aquela assistência dele para Ademir, o Fumacinha pegou a bola, foi para frente, 1 para 1, é difícil segurar ele. Deu um drible desconcertante em cima do jogador do Palmeiras, e acho que esse rapaz ficou com problema de coluna e fez um golaço. O Everton estava mais baixo, estava praticamente de joelho no chão, e a bola foi no ângulo. Ele só tinha aquele chute ali para fazer e ele jogou certinho dentro do gol e marcou um golaço, que foi escolhido inclusive pelo Fantástico como o gol da rodada, um dos mais belos gols do Campeonato Brasileiro. Olha, eu gostaria de analisar aqui os jogadores do Bahia. Gilberto jogou bem, Gabriel Xavier também não complicou, às vezes se atrapalha com passe, parece que tem muitas pernas, mas jogou bem. O Mingo, muito bem. Juba, não é aquele Juba que a gente tem visto, mas na função que ele jogou ontem. Jogou bem. Azevedo, monstro, cansou. E a gente vai perder o Azevedo, terceiro cartão amarelo. Próximo jogo contra o Botafogo, o Jean Lucas volta. Everton como maestro, como sempre, segurando ali aquele meio. E no ataque, o Kaique fez uma bela partida até cansar. O Sanabria infernizou o Giardi, né? E o Giai do Palmeiras deixou o lateral doido, porque o que jogador esse Sanabria, viu? De 1 para 1, ninguém consegue segurar ele, não. Agora, a gente tem um problema no ataque. A gente, apesar dele fazer um grande pivô, o Zé Willian é muito pesado. Esse rapaz não consegue subir para cabecear uma bola, é impressionante, ele não consegue cabecear uma bola. Todas as vezes que vai disputar uma bola na cabeça, ele dá as costas, ele abaixa para ver se faz pressão para o jogador não conseguir, mas ele não consegue disputar uma bola, eu não sei o que é que está acontecendo. Ele não consegue, né? E Ademir perdeu o segundo gol, inclusive ele, o goleiro, tirou do goleiro e colocou a bola para fora. E entrou os jogadores, que saiu o Kaique, né? Entrou Thiago, Ademir, depois saiu o José, entrou Thiago, e entrou Michel Araújo, né? Em falar em Michel Araújo, o Rodrigo jogou uma boa partida, até ter fôlego também, esqueci de falar dele. Jogou uma bela partida. Aliás, o Bahia ontem, eu tiraria só o William José, que ele não complicou, mas também não deu assim nenhum tipo de perigo à equipe do Palmeiras. Mas enfim, o Bahia jogou uma bela partida, a torcida não deixou que a peteca caísse em nenhum momento. E a gente agora vai partir para o Rio de Janeiro jogar com o Botafogo. O ano passado, o Botafogo, que foi campeão de tudo, né? Que as pessoas já achavam que era impossível ganhar o Botafogo, o Bahia lá ganhou. O Botafogo não conseguiu vencer o Bahia ano passado. E esse ano, se jogar como jogou ontem, é difícil a gente não trazer qualquer resultado positivo de lá.
O Bahia tem time para trazer esse resultado positivo, basta jogar com determinação, eficácia e garra como jogou ontem. E a gente precisa manter essa frequência e domingo, dia 5, pegar o Flamengo aqui e também dar uma pancada, né, no futebol, lá ganhar o Flamengo e mostrar que o Bahia é um time que está disputando por coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Nós não queremos pré-Libertadores. O Bahia quer a Libertadores direto. Então, para isso, preciso que a gente faça jogos interessantes e com resultados positivos. A fase deve ter acabado ontem. Esse resultado de ontem contra o Palmeiras gera confiança à equipe. E eu acho que nós temos a certeza que daqui para frente a gente vai voltar novamente à fase boa e começar a ganhar, né? Para poder voltar a disputar lá a Libertadores na parte de cima da tabela. Pois é, minha gente, Rogério mexeu o time bem, mudou bem e entrou, depois no final já entrou o Zé Guilherme também, que eu gosto desse Zé Guilherme, jogador bom, viu? Esse menino precisa só de ter minutagem, é um jogador bom. Pois é, então esse é o resultado de um jogo bom, de um jogo que a gente esperava ver há muito tempo no Bahia novamente, e viu ontem, e graças a Deus com resultado positivo. Somamos agora 40 pontos, estamos com os 40 pontos do Botafogo também. O Botafogo apenas passa na frente do Bahia pelo saldo de gols, e a gente pode, se ganhar o Botafogo, a gente pode passar ele e disputar lá com o Mirassol o quarto lugar, né? Então, o Mirassol perdeu para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, com um a menos, mesmo assim conseguiu ganhar. E a gente espera agora que o Bahia passe a ter novos triunfos e que a gente possa disputar aí diretamente a Libertadores. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Até lá.